porta do quarto foi abrindo bem devagar. E outra vez o vulto branco e transparente apareceu. Segundos depois, sumiu. Aquele mesmo vulto aparecia com tanta frequência que Franco já não lhe dava a mínima atenção. Deitado na cama sem conseguir dormir, Franco olhava para o teto pensando em cada um dos 4 homicídios cometidos por um assassino misterioso e desconhecido. O assassino da pétala vermelha. Cada detalhe, cada cena que ele já viu pelo menos umas 1000 vezes desde que foi promovido a detetive e tomado as rédeas do caso 3 anos atrás. 3 crimes antes da sua promoção e um outro meses depois. Todos sem solução. Apesar da abundância de DNA deixado pelo assassino, a probabilidade de descobrir sua identidade era mínima, pois o infeliz não constava do banco de informações da polícia. A situação piorava a cada dia. A pressão dos superiores era constante e quase insuportável para Franco, que além de não dormir, quase não comia e não tinha tempo ou importava para mais nada ou ninguém. Sua mamãe e seu único irmão reclamavam com razão da falta de contato e de visitas, pois depois do falecimento do seu pai, 4 anos atrás, e da sua promoção, ele simplesmente sumiu da família. E veio outra noite. Outro telefonema que aquela hora só podia ser má notícia. Franco atendeu, levantou, banhou, vestiu e saiu caminhando em direção ao local de um outro homicídio bem pertinho da sua casa. A cena era igual a todas as 4 anteriores. Uma jovem com as mãos amarradas sobre o seu peito, amordaçada e nua. Ao seu lado, sua roupa cuidadosamente dobrada e sobre ela uma outra pétala vermelha. A marca do assassino. Depois de várias horas analisando e buscando por alguma coisa que pudesse ajudar na identificação do monstro, Franco voltou ao seu apartamento, pegou o carro e saiu sem destino. Sua cabeça estava um tumulto. Um redemoinho de pensamentos e perguntas sem respostas ou soluções. Horas depois, ao regressar ao apartamento, Franco deparou com algo ainda mais perturbador. No espelho do banheiro estava escrita uma estranha e inexplicável expressão numérica. 3 mais 2 igual a 2. O que significava aquilo? Que estranha soma era aquela e quem escreveu? E por que cargas d'água não apagava? Os dias foram passando e nada. Nenhuma pista, nenhum suspeito. A expressão continuava estampada no espelho. Para a tormenta e pressão ainda maior dos seus superiores, um mês depois do 5º homicídio, aconteceu o 6º. Mesma cena horripilante de todas as outras. Mesma pétala vermelha. O pobre detetive já não sabia o que fazer. O desespero e a incapacidade de encontrar o maldito assassino lhe consumiam mentalmente e fisicamente, ao ponto de pensar em abandonar a profissão. A estúpida expressão numérica do espelho foi trocada por uma outra ainda mais ridícula. 3 mais 3 igual a 2. A estúpida soma piorava. O que significava continuava um mistério para o pobre e desesperado detetive. Dias depois, Franco resolveu afastar de toda aquela situação estressante e passar o dia com sua mamãe para mudar de ares, refrescar a cabeça e matar a saudade. Depois de um excelente almoço, os dois sentaram na sala de visitas, conversando e olhando um álbum de fotografias que a mamãe fazia questão de mostrar e relembrar. Pouco tempo depois, enquanto Franco buscava por água na geladeira, a mamãe disse algo que quase lhe causa um treco no coração. Franco esqueceu da água que buscava, correu até a sala
e pediu para que a mamãe repetisse o que acabava de dizer sobre o seu pai. A mamãe, com um sorriso orgulhoso, apontou para as 3 pétalas no meio da página e disse que o seu esposo, além de ser um bom marido, era um homem estranho. E que nos últimos anos de sua vida ele sumia durante a noite e retornava com uma única pétala de rosa que havia roubado de algum jardim. Ele era fascinado por pétalas. Franco, sem tirar os olhos das pétalas, pensava nas malditas pétalas deixadas ao lado das jovens assassinadas. Por um instante, ele chegou a pensar na possibilidade do seu papai ser o assassino. Que loucura! Que ofensa à memória do velho! Afinal, 3 homicídios foram cometidos depois da sua morte, e o total de pétalas encontradas não era somente 3. Era 6. A mamãe, sem ter a menor ideia do que Franco pensava, continuou passando as páginas do álbum e comentando com saudade sobre cada fotografia. Poucos minutos depois, ela parou em uma das páginas, olhou para Franco e disse: "Você sabia que o seu irmão é a cópia escarrada e cuspida do seu pai? Veja isso", comentou a mamãe, apontando para outras 3 pétalas vermelhas no meio da página. A inexplicável expressão numérica 3 mais 3 igual a 2 foi finalmente entendida e, de uma vez por todas, apagada. Te cuida e muito obrigado.